ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que a legitimidade da Constituição Federal é tão grande que as grandes manifestações deste ano foram para fazer valer direitos que ela garantiu e não para questioná-la. Essa Constituição, que faz 25 anos, é o tema de uma série do Brasil em Debate, que começa agora pela Rádio e TV Câmara. Eu sou Vânia Alves e nós temos a honra de receber dois constituintes que continuam no Congresso o trabalho iniciado lá atrás. Nossos convidados são os deputados Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, e Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro. Por que essa nova Constituição, uma nova Constituição de 25 anos, de certa forma é nova, foi tão poderosa? O que ela trouxe para o país, que ela mudou tanto o país, ou ela trouxe a cara de um país que estava nascendo em 88? Deputado Bonifácio de Andrada. Não acho isso, não. Acho que a atual Constituição ela é fruto de um movimento existente no país muito grande contra os governos militares. Então, esse movimento contra os governos militares foi realmente um movimento que repercutiu em todas as áreas da vida nacional. E esse movimento foi um movimento que, de certa forma, ele não tirou os militares do governo, mas ele se desdobrou com a saída dos militares do governo. E com a saída dos militares do governo, logo houve no país um grande ambiente favorável a que houvesse um Congresso Constituinte ou uma Assembleia Nacional Constituinte. E com isso foi impressionado muito as lideranças políticas e o próprio governo, então convocou-se um Congresso Constituinte. E esse Congresso Constituinte transformou-se em Assembleia Nacional Constituinte. Que é mais poderosa. Não, é lógico, a Assembleia Nacional é muito mais poderosa, que a Assembleia Nacional Constituinte é chamado, no direito constitucional, em poder constituinte originário. O Congresso Constituinte seria poder constituinte derivado, iria derivar da Constituição existente. A Assembleia Nacional Constituinte ia criar uma nova Constituição. Mas é curioso o seguinte, que estava na presidência da República o José Sarney. E ele, com todas as lideranças dominantes do país, inclusive Ulisses Guimarães, isso é interessante, eram favoráveis a um Congresso Constituinte. Mas a nação estava tão agitada, logo depois do término dos governos militares, que houve uma pressão muito grande para que fosse uma Assembleia Constituinte. E nós, do antigo PDS, que era um partidinho pequeno dessa época, porque o PDS se subdividiu, né? O meu amigo aqui sabe muito bem, do PFL e do PDS. Foi o PFL. Você veio do PFL. Foi o PFL. Eu fiquei no PDS. E o PFL é que realmente levou o maior pedaço do antigo PDS. O PFL dominou. E o Sarney era do PFL. E era o vice do Tancredo, né? E então, o que aconteceu? Ele quis convocar um Congresso Constituinte com o apoio do Ulisses Guimarães, que era o líder do PMDB. Queria um Congresso Constituinte. Líder e presidente da Câmara. Não era presidente da Câmara ainda não. Foi ser presidente depois. Aí o presidente da Câmara o presidente da Câmara nessa época era vinculado ao PFL, eu não estou me lembrando bem. Eu sei que o Senado também, o presidente era do PFL. Mas aí o que acontece? A agitação fazia de tal maneira que nós do PDS aproveitamos a agitação e conseguimos alterar a convocação da Comissão Constituinte, para que, em vez de fosse um Congresso Constituinte, fosse uma Assembleia Constituinte. E eu me lembro muito bem que o Ulisses Guimarães ficou muito contra, e isso está comprovado. Eu tenho documento comprovando isso. O Ulisses Guimarães foi muito contra, ele defendia o Congresso Constituinte, não queria a Assembleia Constituinte. Nós perdemos por um voto na Comissão Constituinte, e depois, então, foi para o plenário, no plenário nós conseguimos manobrar através de uma alteração do próprio texto da convocação, e aí foi a Assembleia Constituinte. Mas a hora que realmente o nome da Assembleia Constituinte apareceu, aí a opinião pública toda começou a bater palmas. E, de fato, a Assembleia Constituinte, aí é a resposta da sua pergunta, ela foi convocada dentro de um grande ambiente do país inteiro, um ambiente de interesse. Pelo que a gente sabe da história das constituintes brasileiras, nenhuma constituinte foi tão pressionada, teve uma presença tão grande de pessoas participando dela. E a própria organização da Constituinte, da Assembleia Constituinte, a própria organização, já revela o desejo de todo mundo participar dela. Em todas as Assembleias Constituintes, geralmente o poder dominante encaminhava para a Assembleia Constituinte uma proposta de Constituição. A nossa, não. Em 86, em 87, não. Todo mundo queria participar
das atividades de uma possível comissão constituinte. E aí, então, o que aconteceu? Criou-se as tais comissões temáticas. Todo mundo participou da feitura do projeto. Em todas as constituintes brasileiras, todas as Assembleias Constituintes brasileiras, vinha um projeto de fora. E esse projeto era debatido como se fosse uma proposta de emenda constitucional, debatida artigo por artigo. 88 não. Todo mundo queria participar dessa constituinte. E como não tinha o Ulisses Guimarães e os líderes ficaram em dificuldades, tiveram que criar uma estrutura de constituinte diferente de toda a nossa história e de outros países. Quer dizer, foi todo o plenário dividido em comissões temáticas, não era isso? E as comissões temáticas, cada uma delas fazia um pedacinho da Constituição. A hora que foi juntar tudo, foi um descalabro. Deputado Simão Cecim, como é que era essa, como era que sua visão, você percebia? Nós estamos diante de um emérito constitucionalista, o deputado Bonifácio Andrade. Isso é bondade. Sempre foi na casa aquele professor de direito. Primeiro a tradição da família, né? Eu cheguei aqui com o pai dele líder. Foi amigo do meu pai. E foi a coisa mais importante para mim, foi chegar na casa e o líder do meu partido, a Arena, na época, José Bonifácio. Era José Bonifácio. Aí depois, colega chegou comigo, o nosso querido Bonifácio Andrade, que é aula permanente. Ele é uma aula permanente. Sabe tudo da história política do país, sabe tudo da nossa Constituição, porque ele foi um dos artífices para resolver esses embrólios que o doutor Ulisses criava, com uma forma, o Sarney queria outra. Já tínhamos perdido o grande catedrático, que era Tancredo Neves. E aí, então, surgiu. Eu confesso que o orgulho de ter participado, a emoção, a alegria de ter participado da Constituinte, porque, como disse o Bonifácio Andrade, naquela época o movimento democrático era muito grande. Então, nós estávamos diante de modificar a fisionomia política do país, a fisionomia que a sociedade tanto cobrava. Nós tínhamos uma Constituição que foi provocada por aquela emenda número 1, né? Número 1, é. Que fez um arcabouço muito autoritário. Com essa, a gente conseguiu uma Constituição que era democrática e, como ele disse, discutida artigo por artigo. Era muito discutida, não tinha hora. Varava madrugada e tínhamos que chegar aqui 9 horas, porque o doutor Ulisses cobrava 9 horas, vamos votar, vamos votar. Deputado Simão Cecim, só para concluir esse início, a importância de nós estarmos montando uma Constituição que não... Veja bem, ele falou e a gente precisa caracterizar isso. A ideia era receber uma espécie de um projeto de Constituição, até na época pelo Afonso Arinos e outros constitucionalistas. Fizeram essa comissão. E nós não aceitamos, nós resolvemos fazer uma Constituição que nascesse da discussão com a igreja, com o povo, com a sociedade como um todo. E, como ele disse, cada artigo foi discutido. Nós abandonamos qualquer tipo de projeto que pudesse basear... Aceitamos as propostas do povo, mas não um projeto acabado como foi aquela ideia de absorver, que até o Sarney queria, de absorver um projeto chamado até projeto Afonso Arinos. Né? Porque o presidente Sarney nomeou uma comissão. Comissão de doutos, de ilustres pensadores, constitucionalistas, né? Para fazer um projeto de Constituição, uma proposta de Constituição e mandar para a Assembleia Constituinte. Mas acontece que a Assembleia Constituinte, engraçado, ela reagiu contra isso. Reagiu e achou que era a própria que tinha que fazer o projeto. E como todo mundo... E ela deveria nomear uma comissão. Mas como todo mundo queria entrar dentro dessa comissão, então a solução foi assim, transformar toda a Assembleia Constituinte numa comissão, subdivididas em comissões temáticas. Eu me lembro que eu fui parar lá no tributo. No tributo, né? Então, cada comissão temática ficava com um capítulozinho da futura Constituição. Mas aconteceu daí um momento curioso. É que a hora que terminaram todos os trabalhos das comissões temáticas, elas não se ajustavam uma com a outra. E o Bernardo Cabral, que era o relator geral, teve uma dificuldade enorme, mas acabou juntou. Mas a hora que ele foi sistematizar, saiu um negócio tão esquisito que a opinião pública chamou de projeto Frankenstein. É verdade. Você não lembra? E ficou uma onda generalizada no país contra o tal
projetos que saíram Era de um comissões monte. temáticas. E aí, então, que começa um processo dentro da Constituinte muito grande para que se conseguisse enxugar e ajustar. De fato. Aí que E aí- aparece a figura que ele apoiou, mas não apareceu muito, mas apoiou muito, a figura do Centrão. O Centrão, que vai era ter o ser Ricardo estudado. Fiuza. O Centrão tem que ser bem estudado. Eu fui coordenador jurídico do Centrão. O líder era o Ricardo Fiuza. E tinha aquele senador lá do Ceará, que ele chama, a gente do Ceará, foi muito ativo também. E o Landim também, o Landim. O Landim é uma figura que viveu muito esse figura problema importante. todo. O Landim. Paz Landim, que é um Aí nós constitucionalista. então fizemos o Centrão, então, realmente Mas resumiu. o Centrão surgiu, Bonifácio, não sei se você lembra, Com o Ricardo porque Fiuza. existia o movimento da esquerda, o movimento Exato. da direita. Tem razão. Aí veio, então, a pessoal do ideia centro. do Centrão. Pessoas de todos os partidos. Tinha gente do MDB, do Ulisses Guimarães, tinha pessoas do PFL, pessoas do PDS, de todos os partidos. O Centrão eram as pessoas de tendências mais a favor de uma posição política de centro, contra aqueles que eram de esquerdas e mais Liderados radicais. basicamente pelo senador Mário Covas, na época. Mário Mário Covas Covas, que era o líder do PMDB. E logo depois, Da esquerda. o meu adjunto do Mário Covas foi o Nelson Jobim, que era um deputado novo, a primeira vez que se era deputado, eleito a primeira vez. Agora era um homem que era mais ou menos vinculado ao Mário Covas. O Ibsen também era um outro nome importante, né? Mas então ficou esses dois grupos. Mas o Centrão teve maioria e fez então o substitutivo. Mas o substitutivo do Centrão não foi aceito pelos próprios membros do Centrão. Então teve que haver alterações. E aí é um processo muito curioso que precisa ser escrito e explicado, que ninguém fala sobre isso. E eu queria conversar sobre uma das peculiaridades desse resultado final, mas a gente conversa depois do intervalo. O Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Brasil em Debate está de volta, hoje recebendo os constituintes e ainda deputados Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, e Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, para discutir a elaboração da nossa Constituição e de nossa vida atual. E eu gostaria de começar perguntando por uma questão que foi resultado, talvez, dessa discussão meio confusa, desse processo de negociação de um país inteiro negociando ao mesmo tempo, que é o fato de que, teoricamente, nós temos uma Constituição parlamentarista, mas nós temos um regime presidencialista com alguns instrumentos, como a ministra. Nós temos um regime presidencialista autocrático. Ela foi nunca feita para ser um regime parlamentarista, deputado? Isso é um pouco catedrático em parlamentarismo. Isso é um pouco de conversa para poder desviar assunto. O que aconteceu foi o seguinte: o Sarney verificou que dentro da Constituição Natural havia um movimento muito grande para manter os decretos-leis que vinham dos governos militares e que estavam ainda em vigor, os decretos-leis, que era o poder que o presidente da República tem de fazer lei dentro de um certo prazo. E então, levantaram a ideia de criar medidas provisórias inspiradas na Constituição italiana. Mas ocorre que essa medida provisória, da maneira que ela foi feita na Constituição, era muito mais forte que o decreto-lei. E o Sarney apoiou. E o grupo vinculado ao Sarney, inclusive o MDB, apoiaram. Eu votei contra a medida provisória, porque eu sabia que a medida provisória ia se transformar num instrumento autocrático como ela é. A medida provisória, você me desculpa, eu acho uma vergonha para a vida democrática brasileira. Do decreto-lei. Pior, porque o decreto-lei só podia mencionar 3 matérias. Era a segurança nacional, questões relativas a funcionários públicos e a tributos. A medida provisória, até a cor da gravata, o presidente da República vai baixar uma medida provisória determinando todo mundo usa a gravata no serviço público de acordo com o que ele quiser. A medida provisória vale tudo. E o mais grave, os decretos-leis, eles só podiam dizer respeito a um assunto. A medida provisória, que vem para aqui para a gente, é uma vergonha. Por quê? Porque na medida provisória, eles põem um elenco de matérias que vão desde, às vezes, matéria educacional, até matéria de mineração, até matéria de agricultura, todos os assuntos. De modo que eu acho que a medida provisória foi bom. Agora a medida provisória ela vem com um objetivo, com um tema, e de repente os penduricalhos são colocados e aceitos. E você hoje vê uma medida provisória que fala no introito, na justificativa, ela fala de um tema e ao final ela aprova, ou a gente acaba aprovando dezenas de temas.
temas dentro de uma medida provisória só. Deputado Simão Cecim, o senhor atuou na área de tributos, o senhor estava comentando que o senhor tinha uma área, o senhor vinha da experiência municipal. Eu era prefeito. Então, eu fui eleito, eu era outra prefeito. Questão que acabou virando uma distorção, mas que chamou muita atenção naquele momento, foi que os municípios ganharam um grande destaque na nova Constituição. Como é que o senhor vê essa questão? Foram liquidados. Vamos tentar explicar. Havia o interesse de colocar o município, deixar de ser aquele pires na mão, buscando dinheiro, criar os fundos para que o município tivesse a distribuição dos tributos arrecadados pela União. E aí, o imposto de renda. Eu participei da confecção desse capítulo da tributação, trabalhei ali junto com o Francisco Dornelles, que era o presidente, o Zé Serra era o relator, Benito Gama estava conosco, o Fernando Coelho, que hoje é ministro, foi relator da subcomissão de tributos. Então, o que foi pensado ali? Foi criar um fundo que obrigatoriamente exigia que o governo repassasse dinheiros para o Estado, o governo federal, repassasse dinheiro para os estados e para os municípios. E aí foi criado o FPM e o FPE. O FPM e o FPE, eles formam um bolo através do imposto de renda e do imposto do IPI. Então, juntado isso, um percentual, na época, se não me engano, 19%. É uma coisa assim. Depois foi para 20%. Para aumentar 1% era difícil. Não é possível. Mas os municípios receberam... um monte de tarefas, né? Mas os municípios receberam também as tarefas de atender a saneamento, pavimentação. E aí ficou muito... A demanda passou a ser maior do que os tributos, os recursos distribuídos. E por isso é que a gente vê os municípios afogados aí em demandas, em processos, ainda mais com o crescimento, com o desenvolvimento, com a exigência da população. A mobilidade urbana ficou um caos, porque exatamente os municípios tiveram, vamos dizer, um valor fixo para ser distribuído, com certeza, não precisava pedir ao governo, ele recebe todo mês, de 10 agora de 10 em 10 dias, o FPM. Mas ele recebeu muita incumbência. Nós repassamos muito para o município. E não foi acompanhado. Essas incumbências, essas tarefas, não foram acompanhadas também pelos recursos que ele merece. Aí que é a coisa importante. Hoje a divisão dos recursos da União Federal, praticamente mais de 50% dos recursos existentes no país. Os estados ficam um pouco e o município com muito pouco. De modo que acontece hoje? Hoje, nós sabemos, né? Os prefeitos todos têm que vir aqui a Brasília, pedir ao governo federal. Mas hoje, Bonifácio, hoje está pior. Por que está pior? Porque esses últimos governos, o próprio Lula, a Dilma, eles têm feito desonerações. Quando eles tiram o IPI do carro, IPI dos produtos brancos, a linha branca, como chama, ele tira do IPI, tira do FPM. Então, os municípios passam a ter menos. Mas essa é uma pergunta para os dois. O Congresso não é cúmplice disso? O Congresso adora votar isenções também. Essa é uma pergunta para os dois parlamentares. Mas é porque nós... O Congresso também não ficou muito sujeito ao Executivo? Não, sim, por causa da Constituição. Nós queríamos mais. Nós queríamos, não era desoneração, nós queríamos uma reforma tributária, onde diminuísse a quantidade de impostos que é pago pela sociedade. Mas então o governo tem pincelado, tira o IPI daqui, diminui, tira o CONFIS, tira contribuições, mas o governo não faz o que o Congresso quer e briga, que é a reforma tributária. Aí sim. Não faz. Então hoje, quando tira, o governo não compensa, agora que nós aprovamos uma medida provisória, de 1 bilhão e pouco para redistribuir para os municípios. Melhorar um pouquinho o município. Uma forma de compensar. O que a Constituição fez que, deputado Bonifácio, o que a Constituição fez que tornou o Congresso tão submisso ao Executivo? Não, mas é o seguinte, a atual Constituição, minha crítica é essa, em primeiro lugar, a atual Constituição com a medida provisória, ela enfraqueceu terrivelmente o Congresso. A medida provisória enfraqueceu terrivelmente o Congresso.
O Congresso hoje não legisla. Quem legisla é o presidente da República. O principal legislador é o presidente da República. Manda para a medida provisória todos os dias. Agora, ao tempo do presidente Michel Temer, ele conseguiu uma interpretação, permitindo que certos projetos fossem votados, mesmo havendo medida provisória. Porque, do contrário, não conseguia nem isso. Então, hoje, nós somos dominados pela medida provisória. O Congresso não vale nada, porque o presidente da República faz tudo. Nós vivemos hoje um presidencialismo, no meu entender, o mais forte que já teve o Brasil. Nenhum presidente da República foi tão forte como é atualmente o atual presidente da atual Constituição. Fora a fase ditatorial e a fase, digamos assim, dos governos militares. Mas o presidente da República do Brasil hoje é o presidente mais forte das Américas todas. O presidente da República dos Estados Unidos não vale nada perto do presidente da República do Brasil. O presidente dos Estados Unidos não pode propor emenda constitucional, o daqui pode. Não existe medida provisória lá, o daqui tem. E o daqui pode apresentar projetos de leis, aliás, com preferência no andamento dentro da casa. O presidente da República dos Estados Unidos não pode fazer isso. Mas o presidente da República do Brasil é muito forte, muito forte. E outro poder que é muito forte entre nós é o poder judiciário. Aliás, é um dado interessante. Durante a Constituinte, o grupo de pressão mais forte, embora silencioso e elegante, que existiu dentro da Constituinte, foi o grupo ligado ao Judiciário. O Judiciário e o Ministério Público, eles funcionaram com uma pressão dentro da Constituinte incrível. E com poder, a inteligência deles, a capacidade deles. Mas aí, se você permite uma parte, eles tiveram, o Ministério Público, por exemplo, teve uma colaboração importante, porque o líder do PMDB, que era o maior partido na época, era o Ibsen Pinheiro, que é oriundo do Ministério Público. Então, foi dado também tudo isso do Ministério Público. Então, foi uma pressão que houve aqui, foi do Judiciário. Daí o Judiciário é muito forte, né? E que cada vez fica mais forte. E o Ministério Público também. O Legislativo da atual Constituição é o poder mais fraco. Eu estou pronto para discutir com quem quer que seja. Pode chamar quem quiser aqui, que eu estou pronto e mostro isso de uma maneira cabal. E outra coisa grave que nós temos no Brasil também é isso, é que hoje, pior que nos governos militares, a federação é mais fraca. Os governos estaduais recebem menos do que existia nos sistemas anteriores. Os estados todos estão penando com dificuldade, porque todo o dinheiro está aqui na mão de Brasília, na mão da presidência da República. Eu gostaria de ensaio. Deixa eu te falar, eu acho que você perguntou o que a Constituição não fez, o que a Constituinte não fez. Mas eu queria enfatizar o que ela fez. Olha, o artigo de educação, 5º, eu tinha que perguntar isso para o senhor. O artigo 5º, por isso o doutor Ulisses bravava lá, gritava, a Constituição Cidadã. Olha, se você pegar o artigo 5º, direitos, deveres individuais e coletivos, você vai ver todo um arcabouço daquilo que o povo almejava naquela época, que não tinha. Deputado, na sua área de atuação principal de educação, o que significou a Constituição de 88? Pô, muito. O próprio sistema, hoje já precisa de modificar. Uma coisa que, Vânia, que não é... Eu pediria até uma melhor explicação do Bonifácio, que ele entende. Uma coisa que não se discute é que nós não fizemos uma Constituinte acabada. Nós deixamos nas disposições transitórias a possibilidade das emendas condicionais. Chamavam de uma Constituição longa, grande, mas ela tinha que detalhar tudo isso. Nós vimos de um governo que não deixava fazer nada. Então, hoje, não. O povo pôde fazer emenda, pôde fazer mudar. E hoje você tem vários avanços conseguidos após a Constituinte. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma regulamentação oriunda daquilo que nós deixávamos. Nós deixávamos sempre, ele pode explicar melhor, a lei regulamentará. Exatamente. E nessa lei regulamentará, nós temos regulamentado coisas que a Constituinte deixou para que os legisladores atuais pudessem fazer. O orçamento impositivo recentemente aprovado é um avanço fabuloso. Vamos ver se ele consegue ser aprovado. O Código do Consumidor é um avanço fabuloso. Então, nós estamos tendo avanços depois da Constituinte e inspirado por ela. Então, eu acho que na educação ainda há muita coisa. Uma coisa que a gente pensou na época e tinha garantido muito era a necessidade de utilizar um percentual mínimo para a educação. E a estrutura universitária. Foi o grande ganho na época. Mas acontece o seguinte, na educação está na Constituição clara, nós votamos clara, a autonomia universitária. O MEC não deixa de forma nenhuma que a autonomia universitária ocorra.
As universidades, todas as estatais, até as particulares, são submetidas ao tacão do MEC. Bom. O que é, aliás, escandaloso, porque nenhum país civilizado, mais desenvolvido, tem um Ministério da Educação tão interveniente como o atual. Bom, esses problemas todos continuam, é o trabalho que os senhores continuam aqui fazendo, fizeram a nossa Constituição, a gente agradece pela Constituição, pela presença no Brasil em Debate. Essa é uma conversa que nós continuaremos tendo e eu agradeço a presença Vânia, de vocês. Eu não sei a gente opinião do Bonifácio, mas eu acho que está na hora de uma outra para que nós possamos implantar as grandes reformas. Estou de acordo com você 100%. Sem Constituinte, eu não vejo reforma política. Eu também estou de acordo com você. A gente volta aqui para discutir isso. Muito obrigada, deputado. O Brasil em Debate termina aqui. Hoje nós conversamos sobre a Assembleia Constituinte de 87 e 88 e o Brasil atual. Eu sou Vânia Alves, agradeço sua audiência e te espero nos nossos próximos programas pela Rádio e TV Câmara. Até lá!